Para a gente entender qual é o padrão de Deus para o matrimônio, a gente precisa conhecer os princípios do mesmo. E aonde que está? Aonde que a gente pode entender sobre isso? Na palavra de Deus. E o que a gente lê lá em Gênesis 2:24? Então deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, então serão os dois agora uma só carne. É um padrão, é um princípio do matrimônio. Deixará o homem o pai e a mãe. Olha o padrão, deixou o pai e a mãe, não deixou uma esposa, não deixou uma família, mas deixou os pais. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher. Então agora, os dois são um só. Esse é o princípio de uma só carne. Esse é o princípio de aliança. Esse é o padrão de Deus para o matrimônio. E em 1 Coríntios 7:39, a esposa está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Morrendo o marido, ela está livre para se casar novamente. Padrões e princípios muito esquecidos por nós nos dias atuais. Só quem está em espírito para poder entender. Essa semana eu conversei com uma pessoa que foi traída. Já tem uns 4 anos, 3, 4 anos, que está separada. O cônjuge está morando com outra pessoa. E ok, ela vivendo a vida dela, eles falaram o divórcio algumas vezes, mas de fato não chegaram a se divorciar. Ele já procurou ela outras vezes, a esposa, né, mesmo morando com a outra, vamos dar nomes, né, com a amante. Procurou ela, mas tiveram alguns momentos, mas não voltaram de fato para o casamento, porque não houve uma libertação, não houve um arrependimento, não houve uma confissão, né? Mas ela mesma disse, a gente não consegue se divorciar. E ela mesma disse, já tem todo esse tempo e a gente nem fala em divórcio. Não falamos. E ele sempre vai ser o amor da minha vida. Nunca vai ter ninguém como ele. Mas você não quer buscar? Não, um dia uma moça me deu uma palavra profética que meu casamento ia ser restaurado, mas depois eu olhei para as circunstâncias e falei, ele tá lá com ela, não quer mudar mesmo, então deixa isso pra lá. Entenda uma coisa. Existe uma aliança. Então, vai haver uma cobrança. Se você não entender e não morrer para si mesmo, para suas vontades, para buscar pela vontade de Deus, entender sobre conversão, viver a libertação, santificação e a restauração completa, não tem como ter um casamento restaurado. Eu entendo. As pessoas que estão no mundo, estão lá, vivendo suas próprias vontades. Eu entendo que elas não entendem isso. Eu entendo. Mas um cristão não saber que o que Deus mais quer é que essa pessoa seja convertida. Existe uma grande diferença entre se dizer cristão e ser um convertido. Eu falo por experiência própria. Passei 30 anos dentro de uma igreja, como vocês sabem, não conhecia Deus. Então, conversão é conhecer a Deus, né? Nesse sentido, conhecer quem Ele é, o caráter dele. Então, se você não conhece o caráter dele, ok. Agora, um cristão não saber que o que Deus mais quer é o perdão, o arrependimento e a restauração dessa família, isso já é demais para mim. Porque eu me dizia cristã, mas eu não era. Então, um casamento, ele só pode ser restaurado a partir da consciência de um chamado que Deus colocou aí dentro. E muitas vezes a gente quer anular, abafar esse chamado, né? Como foi o caso dessa pessoa que eu conversei essa semana, ela quer abafar isso, ela não quer aceitar, né? Porque, querendo ou não, ela também tá numa vida agora. Ela tá vivendo a vida dela, sabe? Mas sempre vai carregar consigo. Não se divorciou, né? E não quer, não pretende, mas ela sempre vai carregar consigo, mesmo acontecendo de fato o papel assinado, né? Um papel assinado.
mas ela sabe que tem uma aliança ali, que tem algo diferente. É diferente quando há o casamento, quando há o ato do casamento, né? É diferente. E a gente sabe disso, vocês sabem do que eu tô falando. E tem uma pergunta que vocês sempre fazem aqui pra mim, acontece muito, tá? A pessoa viveu um princípio, um dos princípios do casamento, deixou pai e mãe, né? Os dois, ambos, deixaram pai e mãe, se uniram ali, foram morar juntos, né? E tiveram filhos, só que não existiu o ato civil, né, do cartório. Não existiu ali a oficialização perante a lei dos homens. Entenda, princípio de Deus, lei dos homens. São ambos um conjunto inteiro, né? Para se viver um matrimônio, segundo a palavra. Dê a César o que é de César. Se aqui tá falando, né, para nós que eu só sou casada a partir do momento que eu vou no cartório e assino ali, né, aquele papel, então eu só sou casada assim. Então a gente tem que entender esse contexto também de uma forma ampla, o combo do casamento. E a Bíblia fala, relação sexual antes do casamento, fornicação. Depois do casamento com outras pessoas, é adultério, né? Então, olha o padrão. É claro que eu não estou anulando essa família, porque, por exemplo, esse homem que deixou pai e mãe, se uniu a essa mulher, mas eles não oficializaram, de repente ele deixa essa família, vai viver com outra mulher e com essa mulher ele casa no cartório. Então, o que vale é só esse casamento novo agora, mas é aquela família. Eu, Natália, não entendo que o caráter de Deus é isso. Uma família anulada só porque agora eles casaram no civil? Não, eu acho que tem que ter um combo completo. Não dá pra ficar faltando uma parte, né, de cada princípio. Mas eu também não anulo a importância do ato civil. Então, se eu vivi esse padrão de Deus, deixei pai e mãe, me uni, tarará, o meu marido e minha mulher, tô ali, a gente tem uma família, filhos e etc. E agora o meu marido saiu de casa, tá com outra pessoa, eu posso lutar por esse casamento? Sim. Com certeza, mas principalmente para poder oficializar isso, porque senão é um pecado também que você viveu. 20 anos em pecado? 20 anos em fornicação? Ok. Mas não quer dizer que agora ele se casando com outra pessoa vai anular a sua família. Gente, é o meu entendimento, tá? É o meu entendimento. É importante, é necessário e é imprescindível ter o casamento? Sim. No cartório, mas não é só isso. Tem que seguir os princípios, tem um padrão a ser seguido, entende? E olha, pensa no ministério desafiador, é o de famílias, de casamento. Portanto, gente, não é a letra morta que vai trazer explicações do que pode e que não pode, mas o seu secreto tempo, a sua comunhão que você passa com Deus. Eu tenho responsabilidade com Deus, diante de Deus e temor a Deus para vir aqui e falar tudo isso para vocês, porque eu sei que qualquer coisa que eu estiver falando vai ser cobrado de mim, vai ser cobrado. Então eu tenho que ter consciência do que eu falo, porque eu tenho secreto com Deus, eu ando com Deus, eu tenho comunhão com Deus. Comunhão é passar o dia com Ele, não é um momentinho só na igreja e olha lá. Não, são todos os dias, para você poder ter essa consciência, porque quando a gente se torna nova criatura, Deus, os pensamentos de Deus e os nossos se unificam, é uma coisa só. E o que eu digo sempre para vocês, não é para acreditar nas coisas que eu falo. Acreditar e viver isso como se fosse uma sentença. A Natália falou, eu vou fazer. Que isso, gente? Que isso? Você está anulando a palavra de Deus fazendo isso. Você está anulando a palavra de Deus quando o seu líder, quando o ministro, quando o pastor, quando qualquer pessoa chega para você e fala uma coisa e você simplesmente acata aquilo. Quem é o seu superior? Quem é? Não é a Natália. Não são os canais de restauração. Não são os mentores que você paga curso, compra mentoria, faz curso. Não é isso.
Se você ouve o que a pessoa fala, maldito o homem que confia no homem. Você anula a palavra de Deus. Existem profetas? Sim. Mas se você não tem intimidade com Deus, como que você vai saber se aquela profecia, se aquele profeta é um profeta verdadeiro? Aquela profecia é verdadeira? Eu, Natália, vivi 6 anos casada com meu marido, 30 anos dentro de uma igreja sem ser convertida e um casamento que não tinha Deus. Então eu vivi a restauração do meu casamento. Então eu tenho autoridade. Eu tenho as ferramentas, eu sei o que Deus fez na minha casa. Eu tinha todos os motivos, todas as legalidades para um divórcio, para um novo casamento, né? Segundo o entendimento aí de muitos, eu tinha. Mas por que será que Deus não quis que fosse assim comigo? Por que será que Deus restaurou a minha vida e a minha família? Então eu tenho a experiência, eu não tenho só teologia, a letra morta, né? Eu tenho um espírito que colocou em mim a experiência. Eu vi, a testemunha é aquele que vê. Deus não me chamou para ser pastora, Deus me chamou para ser testemunha. Mas também sei que eu não sou Deus. Eu não posso fazer o papel do Espírito Santo. O que Deus diz para mim? Junta todo mundo que eu separo. Quem faz a separação do joio e do trigo é Ele. A gente só fala, vem aqui que tem algo de Deus aqui para você. Por isso que aqui o discipulado, a escola de deserto, etc., a gente não tem receita para restauração de casamento, porque a gente não entende que isso é algo de Deus. Não entendo. Quem vai ser o meu professor, quem vai ser o meu mentor é o Espírito Santo. Então aqui, a ponte da escola, e da Natália e do Bruno, a ponte é levar você para o caminho. Então, é o Espírito Santo que vai te mostrar o que você precisa fazer. Por isso que precisa conhecer a Deus, conhecer quem Ele é. Noé andava com Deus. Foi por isso que Deus confiou a ele carregar a essência dele numa arca. Não era um barco, gente, era uma arca. Sabe o que é uma arca? É um lugar onde carrega a presença de Deus. E diante daquela nação da época, né, do dilúvio, Deus só encontrou uma pessoa, que foi Noé. E a Bíblia fala, Noé andava com Deus. Tinha comunhão com Deus. Era diariamente. Como um amigo. Abraão era amigo de Deus, né? Então Deus confiou a ele. Porque a essência dele, né? Porque ele tinha uma aliança com Deus. Então, assim, Deus mandou você construir uma arca para a restauração da sua casa. Só que você quer receber antes da arca estar pronta? Viver a restauração de um casamento, de uma família, é, antes de mais nada, uma construção de uma arca que carrega dentro dela a essência de Deus. Não só no casamento agora, mas para gerações futuras. Foi isso que a arca fez, né? Foi isso que Deus fez. Deus mandou o dilúvio antes da arca estar pronta? Não. Deus não mandou. Ele esperou aquela estrutura inteira, 100 anos levou para a arca ser construída. Ele esperou aquela estrutura estar pronta para receber a essência, a bênção ali, né? Da aliança com Deus. Então não ache você que sem a sua arca pronta, a estrutura pronta, você vai receber alguma coisa de Deus. Não vai. Quem que vai viver a restauração de um casamento? Quem? Aquela pessoa que é uma estrutura firmada na rocha e que carrega a essência de Deus. Qual que é a essência, a origem? Sabe, aquilo que é mais puro e simples. Que o cristianismo é isso, né? Puro e simples. São essas pessoas que andam com Deus, que construíram a sua arca firmada na rocha, né? Que é Cristo. São essas pessoas que refazem a aliança com Ele, que andam com Ele, que é amiga de Deus, que tem aliança mesmo. É só essas pessoas que têm aliança que podem receber os benefícios dela. Não adianta ficar buscando desculpas, inventando.
Ah, na Bíblia fala isso, na Bíblia fala aquilo, seu próprio entendimento, seu bel prazer. Você não vai viver uma restauração de todas as coisas. Gente, eu era a pessoa mais improvável do mundo. Eu era. Tudo de ruim que você imaginar, tudo de mazela, toda mazela que você fala assim, não, a minha história é diferente da dela, a minha história é pior. Pode acreditar, não é. Não é. Eu não conto aqui, obviamente, né, gente? Mas Deus sabe. Deus tem o flagrante de todos os meus erros. Só que Ele decidiu jogar tudo no fundo do mar e falar, eu escolhi você. Eu chamei e eu escolhi você para viver um novo tempo comigo. Você quer? Você aceita? E eu disse sim. Então Ele foi meu noivo e agora eu sou a igreja dele. Então, gente, Deus disse para mim, sou eu que quero. Quem que poderá ser contra mim? E Ele fala isso para você. Então tudo que você vê aqui, que você ouve, que eu falo, isso daqui era totalmente impossível há 7 anos atrás. Que foi quando eu vivi minha restauração, quando eu conheci Deus. Era impossível. Se você olhasse para a Natália que eu era, para a Natália que eu sou hoje, você ia falar impossível. Impossível. Então o maior milagre foi em mim. Não foi no meu casamento. O casamento era uma promessa que Ele cumpriu. Até que a morte separe. O homem não separa, só a morte. E eu acreditei nisso. Falei, Deus, o Senhor está falando, então acabou. É isso que eu vou viver. E vivi. Porque eu conheci quem Ele é, o caráter. Eu chamei pelo nome, né? E Ele me ouviu. E Ele me chamou pelo meu nome. Ele me escolheu. Então, por mais difíceis que as coisas estejam hoje aí, olhe para os testemunhos das pessoas, as testemunhas vivas, e veja o que Deus quer fazer com você também. Mas uma coisa é fato. Isso aqui que eu falo é só para quem passa tempo com Deus, para entender. É de espírito para espírito, né? Somos um corpo, temos um espírito, habitamos num corpo e temos uma alma. A alma é onde ficam nossos sentimentos, né? Nós não podemos ser deixados conduzir pela nossa alma, né? A gente tem que buscar a ótica espiritual de todas as coisas. Existe um mundo espiritual que a gente não vê. Muitas pessoas veem, né? E sentem. E outras apenas ouvem falar. Então eu quero ser a pessoa que entende do mundo espiritual. Então é isso que eu tenho que buscar. Mas se eu não tiver amor por Deus, por que eu vou viver de simpatias e misticismo, fazendo receitas, buscando coisas para um casamento sem Deus? Viver as coisas de Deus sem Deus não tem como, gente, não faz sentido. Então não é sobre certo ou errado. É sobre conhecer o caráter dele, conhecer quem ele é. E isso muda tudo. Isso muda sua estrutura, isso muda toda a sua vida. Isso é a restauração. A restauração não é do casamento, a restauração da sua aliança com Deus. É isso que a gente fala, que a gente tem falado com nosso testemunho, a nossa vida, a nossa família. E Deus, durante esses 7 anos, tem feito infinitamente mais do que um dia a gente pensou que era uma família, que era um casamento. E sabe qual que é a máxima disso tudo? É a minha oração que eu fiz para Deus. Deus, eu só não quero sair da sua presença. O resto, o mais, eu sei que o Senhor vai fazer. E Ele fez. E Ele vai fazer aí também.